Eu não sei se tu fica mais Programa bonito ao Atividade vivo. chegando para mais uma edição nesta sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Minha gente, 18 de junho, segunda-feira, 19, 20, 21. Vamos embora. Adeus, mês 6, junho de 2021. Te liga, aproveita a vida e respeita a pandemia, a Covid-19. Minha gente, isso aí quando dá encrenca, pode levar para o outro lado e é ruim, tá bom? E você vai fazer falta certamente, tá bom? Então te liga, respeita os protocolos, olha o álcool em gel, olha a máscara, tudo direitinho, respeita os infectologistas, os decretos, as recomendações, os conselhos, faça a sua parte, responsabilidade. Aglomerações, nem pensar, para com isso, tá compreendendo? Vamos fazer a vida ser cada vez melhor, mais saudável, mais feliz. Você tem que respeitar a Covid-19. Esse é o seu papel, é a sua obrigação, tá bom? Então te liga. Vamos adiante, dizendo que estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, e Grupo Zafari, 86 anos. O melhor supermercado do planeta, Grupo Zafari, 86 anos. E vamos adiante, neste momento, passando pelo esporte, pelo futebol, passando pelo Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio, com Douglas Costa, etc e tal, e um Ángel Ramírez também, o Grêmio tem Ángel Ramírez também, o Grêmio perdeu para o esporte ontem, lamentavelmente. São 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro e o Grêmio não venceu nenhuma. Está lá no rodapé da tabela do Campeonato Brasileiro. É lamentável, né? O presidente Romildo Bolzan, que dizia que esse ano o Grêmio ia partir para cima das grandes competições para disputar título, não digo que está perdido, mas olha aqui, 9 pontos em 3 partidas no início do certame é muito complicado. Vamos chulhar para pegar uma vaga por aí na Libertadores 2022, ainda tem, sem dúvida nenhuma, a Sul-Americana e temos ainda a Copa do Brasil em termos de Grêmio Porto Alegrense. O Internacional não está muito diferente. Descalçou aquela bota horrorosa, o Ángel Ramírez, mas está aí atrás de um treinador, ninguém se entende lá no Internacional. Deve os tubos, a conta da luz, da água, é uma dificuldade para pagar o plantel, né? Salários, o clube não tem saldo bancário, está difícil lá, é uma dificuldade extrema por problemas administrativos, né? As gestões não sabem controlar o clube e daí dá nisso, né, minha gente? Recurso financeiro é indispensável no futebol. Mas então está aí o Internacional também com grandes dificuldades, mas ainda com alguma pontuação no Campeonato Brasileiro, assim como o Juventude também na Série A, né, na elite do futebol brasileiro. Mas tudo muito, muito, muito difícil. Marcelo Matias, presidente do Simers, que também é um desportista, acompanha o futebol de perto. O que me diz dessa situação? Olha, a grande vantagem do futebol, eu como colorado, não é quando o Inter ganha, já que ele não faz isso, é quando o Grêmio perde, né? Então é muito triste, a felicidade está voltada para o outro. Eu gostaria que a felicidade estivesse no próprio time. Mas nesse momento nós somos parceiros e igualitários na ruindade. Verdade. Na ruindade. Tá ruim, tá ruindade. Tá muito ruim, tá. Na bancada, hoje, excepcionalmente, está 3-1, escolhe, né? Não, de vez em Isso quando, é raro, né? isso é raro. Mas sempre tem a presença de um gremista, né? Coisa boa, né? Muito bem. O que me diz aí, Simone Magalhães? É por isso que eu ainda não estou ancorando o programa, porque ele faz questão que o âncora, pelo menos, seja gremista, entendeu? Para sempre garantir um gremista na bancada, né, verdade, José Silva? A gente tem mais ou menos um saldo positivo, mas sempre é bom ter na liderança um gremista aí que a gente garante, né? Mas só que foi engraçado ontem, eu escutando o rádio, né? E, claro, né, eu tenho um gremista em casa, então já vi um Grenal em casa, mas graças a Deus bem civilizado, né? Mas foi muito interessante ver os comentários, né, dos jogos, porque, tipo assim, ó, era de um lado o pessoal falando, porque o Inter que perdeu pro Atlético Mineiro, não tem um técnico ainda, porque não sabe o que fazer. E do outro lado, porque o Grêmio perdeu em casa, porque o Thiago não consegue mais ganhar um jogo, porque não sei o quê. Daí fizeram um comentário do goleiro, não sei qual que é aquele goleiro do Grêmio que já foi titular e não é mais. E, gente, mas era engraçado de ver, né? Porque geralmente o que a gente está acostumado? Vem uma flauta de um lado, né, e o outro abaixa as orelhas porque a coisa tá ruim, né? Aí era um bombardeio dos dois lados. Eu disse, bom, pelo menos acalenta um pouco, né, meu coração nesse momento que tá aflito com o meu time. Ver que o co-irmão também não tá uma Brastemp também ajuda a acalentar meu coração.
É isso aí. Rogério Folha, o que me diz aí? Olha, hoje eu ouvi e recebi uma mensagem de um sujeito indignado. Tá certo que a Globo já virou Globo Lixo, Sport TV, não sei o quê, outras mídias, mas esse sujeito estava indignado, porque a Globo, STV e outros canais anunciaram a tabela do Campeonato Brasileiro hoje e esqueceram de colocar a pontuação do Grêmio. Estava lá 0. Mas o Grêmio está lá embaixo mesmo, está lá beirando a zona de rebaixamento, não dá? E pior do que isso, com todos os jogos que vão haver no final de semana, o Grêmio vai amanhecer segunda-feira com 0 ponto na tabela ainda. Eu não sei se você sabe, o jogo contra o Cuiabá foi transferido. Não é? Não vai haver jogo. Então... Mas agora, falando sério, brincadeiras à parte, o doutor Matias já disse muito bem, nós estamos dividindo a desgraça, não é? O que também não é muito comum, porque normalmente a gangorra funciona diferente, não é? Agora a gangorra parece que estabilizou. Então, os dois clubes ruins. O Grêmio contratou um técnico, ganhou 5 partidas seguidas, e aí acharam que o problema estava resolvido e que o técnico era o Thiago Nunes. Agora esqueceram que as partidas que ele ganhou lá, e principalmente a Sul-Americana, o Grêmio jogou com os times de basquete, não é? Na Sul-Americana. Então, não dá para considerar isso. No que o Grêmio pegou os times da divisão A e um pouquinho mais forte, está aí o resultado, 3 derrotas consecutivas. Internacional, Matias, é uma sucessão de erros, não é? Que vem um seguido do outro, que eu não sei quando vai terminar isso. Porque é inadmissível você trazer um técnico espanhol da 2ª divisão, de lá um preparador físico da 2ª divisão, para treinar um clube da grandeza do Internacional e, naquele momento, dispensar o técnico que foi praticamente campeão brasileiro, né? Que deu um campeonato mundial para o Internacional e que, naquele momento, foi vice-campeão, por detalhe, porque era para ter sido campeão brasileiro. Cuspiram no prato que comeram. Foi. Foi uma atitude lamentável da direção do Internacional, lamentável, e pagou, o Internacional até pagou caro. Tá pagando. Eu não entendi até hoje, porque eu não sei se foi o Abel quem não quis ficar. Ele já estava contratado. O Não, Medeiros já tinha feito já havia um pré-contrato com esse espanhol do tempo do Marcelo Medeiros ainda. Havia né? A política, ela está se metendo em absolutamente tudo. E a política ela é absolutamente fundamental. As grandes democracias dependem da política, mas quando ela entra no futebol, ela produz esse impacto, porque o técnico deixa de ser uma escolha técnica e passa a ser uma escolha política. E, portanto, vira campanha eleitoral para virar a presidência, escolher previamente o técnico. E é a mesma coisa na saúde. Poucas coisas têm sido mais deletérias para a saúde do que a política. Então, a melhor coisa seria utilizar aquilo da Bíblia, que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, deixar a política fazer o que a política tem que fazer e deixar o resto para técnicos que saibam o que fazer. E quando eu digo técnicos, nas mais diversas áreas, no caso específico do Inter, valeria para que alguém que realmente conhecesse futebol fizesse as escolhas lá. Simone, embora houvesse esse pré-contrato com esse espanhol, o presidente eleito mudou a diretoria. Sim, pré-contrato não é cheque assinado. O Barcelos, esse foi eleito presidente. Ele tinha toda a autonomia do mundo para não honrar o pré-contrato. Mas tinha uma cláusula lá atrás, ó. Esse pré-contrato eu não conheço, não era só rasgar. Eu não conheço o contrato na íntegra, mas eu quero crer que ele tinha toda a autonomia para não honrar isso e manter o Abelão, né? Porque foi um preço bem alto que pagaram para esse Gardelão ir embora, né? Não sei se tu sabe. E olha a situação que nós estamos agora. Pagou essa conta. Tá? Por que eu comentava que é uma sucessão de erros? Agora faz uma semana que nós estamos sem técnico, uma semana inteira, estão especulando o uruguaio esse, o Diego Aguirre. Esse é ruim para cá. Exatamente, que isso aí
Mas dos ruins que eles estão, mas dos que eles estão especulando é o menos ruim. Falam no português lá que não conhece. Não vem mais, esse aí já foi embora. Exatamente. Tá empregado. Esse, pelo amor de Deus, vamos botar o pessoal na cruz, né, se trouxer esse português. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, com toda honestidade, não tem aqui, não tem gremista decorar. O Internacional não tem dinheiro. O Internacional está com todas as dificuldades maiores. Vocês não sabem as dificuldades que o Internacional está enfrentando no campo financeiro. Não é fácil contratar. Os caras pedem e eles não têm como pagar. O negócio é complicado. Pagaram uma multa bonita agora para o seu Ramírez ir embora. Sim. Tá? Mas esse cara não deu nada para o Internacional e bateu a carteira do Internacional ainda. Isso, mas então veja a sucessão de erros. Um time que não tem dinheiro para pagar a conta de luz, como tu está dizendo... Teve toda a chance do mundo para economizar 800 mil reais por mês que pagam para o Paulo Guerreiro sem jogar. Sem jogar, é uma vergonha isso. Uma vergonha. Teve aquela celeuma lá, não é? Do que declarou, que deixou de declarar, vai embora, fica, não sei o quê. Mantiveram o cara. Agora está aí, sem jogar... vai se submeter a uma nova cirurgia no joelho. Terminou. Exatamente, e não joga mais até o fim do ano. Isso aí e o Internacional na situação que está. Pagando essa conta violenta, né? Extremamente, né? Grosseira, sem dúvida. Bom, esse é o futebol. Eu digo que o Grêmio, aí, com todo respeito, eu tenho o maior apreço, maior admiração, é meu amigo, Romildo Bolzan Júnior, né? Mas o Grêmio entrou numa fria. Esse Thiago Nunes aí ele já no Corinthians, ele foi detonado pela diretoria e pelos atletas. Ele só fez esse sucesso lá no Paraná. Aí o Grêmio embarcou nessa canoa aí. Esse cara aí não disse porque veio. Aí tem esse cidadão, tem que deixar claro, porque senão depois tem um judiciário, o Oderich, que é do Conselho do Grêmio, se intitula como o cara que detonou o Renato Portaluppi. Ninguém detona o Renato Portaluppi com a história que ele tem. Não tem Oderich, não tem ninguém que tenha a história do Renato. Esse vestiu camisa, mordeu a grama, comeu a grama em defesa do Grêmio, tá? Campeão mundial, campeão libertador, campeão de tudo lá no Grêmio, tá? Ninguém manda o Renato embora. O Renato foi embora porque quis. Jamais o Romildo Bolzan ia mandar o Renato embora. Tá? Daí o cara se intitula como teria... Aí, o Renato, ruim, é 10 mil vezes melhor que esse Thiago Nunes aí. Ruim, tá? Aí faz isso aí. Aí o Renato tinha que ficar 5, 6 anos no Grêmio, lamentavelmente. É o melhor que tem. É gremista. E a exemplo do Internacional vão ter que engolir agora esse Thiago Nunes, não sei até quando, não é? Tem que pagar para ele ir embora. Tem que pagar. Mas sabe os detalhes desse contrato do Thiago Nunes, pelo menos? Todo contrato, invariavelmente, eles têm cláusulas tem rescisões que determinam, né? Se não me quer mais, tem multas rescisórias. Agora depende do montante dessa multa. O Renato não tinha nada disso. O Renato foi embora, não custou nada pro Grêmio. Agora vamos combinar uma coisa, né? Eu acho que os times de futebol eles estão precisando fazer um pouco de cursos de gestão. Tanto os técnicos quanto os atletas eles deveriam ter uma cláusula de produtividade, como todo mundo tem. Porque o clube de futebol é uma empresa como qualquer uma outra. Então, assim... um técnico que não é produtivo, um atleta que não é produtivo, isso tinha que ter um desconto no seu salário. Porque, senão, assim, é muito fácil. Tu fica... o guerreiro tá parado quanto tempo machucado, entendeu? Então, assim, e ganhando salário integral. Chegou aqui suspenso pela FIFA, tia. Porque ele gosta de um talco branco, né? Então, aí aconteceu tudo isso aí. Aí ele ficou, o Internacional contratando e pagando. Ele foi detonado lá do Flamengo, tá? Aí, lesão. Olha quanto tempo esse rapaz ficou. E o salário correndo. Não é clube que ganha. E caríssimo ele, né? Um dos maiores salários do clube, né? Sem dúvida nenhuma. Então, lamentavelmente, é isso aí que dá. Vamos adiante falar do Banrisul, o grande Banco do Sul, o Banco da Nossa Terra, o banco que estende a mão para todos nós gaúchos, né? Que tem balanços financeiros altamente positivos, banco estatal, tá bom? E está aí sempre, né, nos prestigiando na hora da dificuldade financeira, na hora de prosperarmos. O Banrisul está aí nos apoiando com taxas absolutamente civilizadas. Por isso que eu digo aqui, ó, ganhe tempo, faça suas transações pelo Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Dá uma olhada. O Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul.
Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Quem bota som lá, tem que ver lá. Ô, Léo, véia, som na caixa. Obrigado. Tá? Vamos falar do Armazém do Queijo, Empório Gourmet, comandado por João Tumeleiro. Olha aqui, minha gente. Padaria, queijaria e mercearia gourmet aqui em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui em Porto Alegre. Endereço, Rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Estacionamento tranquilo, tá? Segurança, tudo de bom. Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30 horas, domingos e feriados, fechado. Esse é o Armazém do Queijo, que lá você encontra marrecos, camarão, pato, salmão, espumante, champanhes, olha aqui, ó, cestas para presentes, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, conservas, massas maravilhosas, só coisa, bolinhos de bacalhau, empadas deliciosas, vários sabores, tudo de bom. Armazém do Queijo, Empório Gourmet, também com teleentrega, tá? E teleentrega civilizada, é motoqueiro que respeita as leis de trânsito, motoqueiro do Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Olha, minha gente, foi loucura total os pratos de iscas de filé mignon ao molho de gorgonzola hoje no Armazém do Queijo, né? Tinha fila lá para comprar esse prato maravilhoso, o iscas de filé mignon ao molho de gorgonzola. Sucesso absoluto, muitos e muitos pedidos, faltou. Quem não se antecipa, não faz a reserva, acaba ficando sem o prato da semana lá no Armazém do Queijo, Empório Gourmet, comandado por João Tumeleiro. Ana, já mostraste o João Tumeleiro? Que ele vai Está em campanha lá em Bento. Está aí o João, essa figura ímpar, carismática, que sabe tudo de gastronomia. João Tumeleiro, tá bom? Vamos adiante, então, falando da SPC Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela é centenária, tem sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, seu telefone é o 51 3228-1999 e o site é spc.com.br. Quem não tem um plano de previdência complementar está no risco. Qualquer dificuldade no ambiente familiar é problema. Aí surge a importância da SPC Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E o CIEE está aí, né? Com todas as suas realizações, gestões, a sua estrutura física, né? De gestão, etc. e tal, com os vários, quase 10 procedimentos, cursos, que estabelece o CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência no país. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Te liga, meu amigo. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, como você vai assistir. Muito bem, voltamos aqui no Atividade, 28 anos no ar, sempre ao vivo, de segundas às sextas, das 18h55 às 20h30. Estamos aqui com o médico Marcelo Matias, presidente do CIMERS, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que recentemente, no último mês, completou 90 anos, minha gente, de atividades. É o maior sindicato da América, ele é robusto, ele é eficiente e ele cumpre com o seu papel, que é a defesa da categoria médica e a defesa da saúde das comunidades, né? Que os médicos são os nossos escudeiros, né? Das nossas vidas. Meu amigo Matias, eu tenho aqui uma informação que eu acho que é bem interessante. Projeto de Lei 6.749, de 2016, que prevê agravar os crimes de lesão corporal, honra, ameaça e desacato contra médicos e demais profissionais da saúde no exercício da sua profissão. O que o senhor me diz? Esse é um assunto muito importante, porque pelas estatísticas que nós mantemos no sindicato, pelo menos um médico é agredido por mês no estado do Rio Grande do Sul. E, portanto, nós estamos tratando de uma questão que já é endêmica. As agressões variam desde ameaças até agressões que levam, por exemplo, a ter ocorrido eventos com tiros em automóveis de médicos, agressões dentro de salas de obstetrícia e assim por diante.
Nesse sentido, o que a gente quer fazer é que esse projeto, que já passou pelas comissões e precisa apenas ser colocado para votação e dependia do Rodrigo Maia, que não fez, nós estamos aguardando agora que o novo presidente Arthur Lira coloque o projeto para votação, porque ele não é um projeto corporativo, ele é um projeto que vem ao encontro da saúde, porque ele não é apenas para médicos, ele é para todos os profissionais de saúde. E não existe possibilidade de um bom atendimento se a gente não tem um conjunto básico de questões. Um deles, dos mais importantes, é a segurança. E por isso nós estamos nos reunindo pessoalmente com vários deputados federais do nosso estado e de fora, visando que esse projeto seja pautado para votação. E a gente acredita que, em sendo pautado, ele será aprovado e depois sancionado pelo presidente. Agora, Marcelo Matias, que é uma figura extremamente articulada, inteligente, tem um PhD incrível, inclusive no campo internacional, no campo político. O Marcelo Matias conhece a política americana como poucos, eu diria na palma da mão. É lamentável que num país, continente como o nosso, que deveria ter como base a educação, não tem, é horrorosa a educação no nosso país, porque também essa atividade, essas agressões a médicos, né, durante a sua atividade profissional, não é muito diferente nas escolas, onde os jovens, muitas vezes, a maior parte das vezes amparados pelos pais, agridem, desacatam professores e têm o amparo dos pais. Isso no meu tempo, Marcelo Matias, se eu tivesse qualquer distúrbio com o professor, eu tomava um laço bonito quando chegava em casa, porque o professor mandava um bilhete para casa, qualquer coisa, e não tinha refresco. O professor sempre tinha razão. Jamais o aluno, no meu tempo, tinha razão. Silvia, você sabe que a impunidade, num sentido mais amplo, que é o que a gente vê no Brasil, é causa de vários males. Então, a gente tem, por exemplo, esse aluno que é acobertado pelos pais e que agride um professor, ele é impune. Um paciente ou um familiar de um paciente que julgue ter seus direitos não cumpridos numa unidade de saúde, se vê no direito de agredir um profissional de saúde, porque ele também sabe que ele sairá impune. E quando a gente coloca essa escala de impunidade, ela vai chegar lá nos mais altos escalões da República, onde políticos e pessoas com voz de comando sabem que a sua impunidade será útil na hora de cometer os seus crimes. Portanto, nesse aspecto, eu me lembro bem do Rudolph Giuliani, que foi prefeito de Nova York e criou uma política de segurança que mudou Nova York, que era literalmente o fato de que qualquer crime, por menor que fosse, seria processado. E isto fez com que houvesse lá uma redução muito importante dos crimes. No Brasil, a gente faz o caminho oposto. Se o indivíduo se coloca como uma vítima da sociedade, ele passa a ter o direito de cometer praticamente qualquer crime, o que torna, no meu entender, uma escala crescente que vai até os escalões mais altos, que se sentem tranquilos para cometer crimes na certeza da impunidade. E, infelizmente, a gente vê que isso ocorre muitas vezes com o auxílio e o apoio de partidos políticos, por incrível que pareça, do próprio Legislativo e do Judiciário. Então, a gente tem que ter a preocupação com isso e, por isso, a gente se preocupa com os colegas da saúde, porque todos que militam na saúde pública sabem ou porque viveram ou porque conviveram com pessoas que sofreram algum grau de ameaça ou algum grau de coerção para a execução do seu trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta. A professora Simone Magalhães, que além de uma especialista em economia, é professora. E essa questão da falta de educação, a falta de respeito ao professor, eu passei por isso mais de uma vez. Eu tive aluno que ia alcoolizado para a sala de aula, que me ameaçou, eu tive aluno que rasgou prova na minha cara. Enfim, né? Eu dou aula desde 2017, então desde 2007. Eu tenho história pra caramba, né? Mas, assim, uma coisa, assim, vendo tu falares dessa estatística, é horripilante, né? Até porque, assim, a gente está num momento que o médico, ele tem sido uma figura fundamental na nossa vida nesse momento de pandemia, né? Para nos orientar e tudo mais. Mas eu queria te perguntar uma coisa, não sei se vocês têm essa estatística. Quais os motivos que levam as pessoas a agredirem os médicos hoje no Rio Grande do Sul? Muito obrigada pela pergunta, Simone, é uma pergunta maravilhosa.
E, basicamente, ela é vinculada numa noção de que só há direitos sem responsabilidades e na frustração dos potenciais direitos. Então, vamos tentar explicar isso de uma maneira mais clara. Vamos pegar a pandemia. Durante a pandemia, houve uma politização de tratamentos na pandemia. Então, nós tivemos médicos lá na ponta que foram ameaçados pelos dois lados. Por quem queria fazer determinados tratamentos e o médico, pela sua própria consciência e conhecimento, não queria fazê-lo, ou pelas pessoas que não queriam fazer e, portanto, ameaçavam os médicos que queriam fazê-lo. Nós tivemos os dois pontos. E os médicos ali na ponta foram ameaçados, inclusive, por políticos, por gestores, pelo judiciário, obrigando-os a fazer ou deixar de fazer determinadas prescrições. Então, o médico, quando está lá na ponta, ele frequentemente é ameaçado até pelo poder público. E vou explicar quando isso. Eu estou num plantão, chega, por exemplo, a Brigada Militar, que eu sou um forte defensor da Brigada Militar, mas que obrigam um médico plantonista que não tem essa função a fazer um exame de corpo de delito para afirmar que nada consta para que o indivíduo possa ser preso. E que não é uma função do médico da emergência. E os médicos se sentem compelidos a fazê-lo. De tal sorte que já houve casos de médicos que saíram algemados de plantões por não terem cumprido aquilo que a autoridade do momento julgou necessário. Então, imagine o seguinte, eu estou num plantão, chega um paciente que não quer trabalhar e pede um atestado. Imediatamente, caso eu negue, ele me ameaça. E a gente não tem como se defender. E por que não tem? Porque é um indivíduo que, diante da fragilidade da doença, se sente no direito de exigir o que quiser, sem ter qualquer responsabilidade para cumprir aquilo que talvez ele tenha a obrigação de cumprir. E esse é um dos problemas dos médicos que estão na ponta. Muitas vezes isolados, num pequeno posto de saúde no meio da comunidade, cujo acesso de um brigadiano pode demorar meia hora. E, muito frequentemente, a gente tem casos de violência nessa situação, no qual o médico... Nesses ambientes, que não tem qualquer tipo de proteção. Eu costumo dizer uma coisa que parece politicamente incorreta, mas quando o politicamente incorreto é a verdade, ela é um fato e contra fatos não há argumentos. Qualquer cidade que hoje diz que não tem médico para atender num posto da periferia deve avaliar quais são as condições de segurança e de qualidade de atendimento no posto que falta médico. Não conheço um local cuja qualidade seja alta, remuneração alta e segurança que falte médico. Falta médico como regra no lugar onde existe violência, onde existe insegurança, onde não tem a garantia do pagamento do salário, onde o indivíduo que vai fazer uma prescrição, ele não consegue prescrever os medicamentos, tem que prescrever, onde ele não consegue encaminhar para quem ele precisa encaminhar. E, portanto, nesses locais a gente tem carência de profissionais. E vá nessa mesma cidade, nessa mesma localidade, e vá lá para o prédio do Ministério Público ou vá para o fórum. Ver quais são as condições que lá o juiz, o promotor tem para executar as suas profissões. O fórum tem detector de metais. Portanto, é o seguinte, é fácil entender por que na cidade que falta médico no posto tem promotor e tem juiz. E isso é uma escolha que o Brasil fez. O Brasil escolheu como, em primeiro lugar, garantir uma carreira, garantir condições de trabalho para um poder. Saúde sempre foi uma coisa ótima para a hora da campanha política. Eu nunca vi um candidato político dizer eu quero garantir um fórum com ar-condicionado central com uma potência mais alta. Nunca vi. Eu quero garantir um plano de carreira melhor para os funcionários do judiciário. Nunca vi. Mas todos eles dizem que querem saúde, querem educação e querem segurança. E os três mais subvalorizados na hora da execução são saúde, educação e segurança. E aí a gente cai naquela máxima, quanto menos a gente realmente investe naquilo que a gente julga importante, mais vai fazer falta na hora que a gente precisa. E é o que aconteceu agora. Acontece a falta de educação na hora da pandemia, que o indivíduo vai lá exigir coisas que ele não tem direito, e falta leito e as pessoas têm dificuldade de ter acesso porque faltou investimento na saúde. Portanto, o que acontece nesse sentido mais amplo não é coincidência, é apenas fruto de escolhas feitas no passado, eternamente. O Bajares Forte. Doutor Matias, hoje nós podemos abusar um pouquinho, doutor Marcelo, não é? Demais. Então tá. Saindo um pouquinho da questão de segurança, eu ouvi um debate até repugnante
a falta de respeito que tiveram com uma médica, com aquela doutora Nise. CPI da Covid. Na CPI, exatamente. É um absurdo. Aquela CPI é um circo, vamos Vagabundos combinar, e bandidos inquirindo pessoas de bem. Exatamente, é o que eu ia mencionar. Um Hoje relator, eu acho que foi o melhor dia da CPI. um relator com 10 processos nas costas, que só não está preso porque o Supremo sentou em cima dos processos dele, está lá inquirindo generais, juízes, pessoas de bem, médicos, né? E ameaçando porque o senhor tem obrigação, porque senão eu vou decretar prisão, porque bababá, num constrangimento bárbaro. Mas, doutor Matias, o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: se discutiu muito nesta oportunidade na CPI a liberdade do médico. Né? Então, tinha uma corrente que dizia: se não há comprovação científica, o médico não pode receitar. A história dos tratamentos precoces. Né? E outro defendendo que não, que o médico, né, tem toda a autonomia e todo o direito de prescrever o que ele, não é, no seu entendimento, é mais benéfico para o seu paciente, independente disso. Nessa mesma linha, eu tenho uma outra curiosidade. Os remédios, todos, quando eles vêm para o mercado, saem do laboratório, um remédio novo para qualquer doença, esse remédio já teve comprovação científica? Todos. E aí a minha dúvida vem no seguinte: por que os laboratórios vão em cima dos médicos fazendo uma propaganda fenomenal, oferecendo viagens, prêmios e o escambau para o médico receitar aquilo? O médico receita, mas ele nunca receitou esse remédio. Ele receita e, queira ou não queira, desculpe se a expressão é muito forte, mas ele está fazendo o seu paciente de cobaia. Ele não sabe, não é, o que vai acontecer. E aí o paciente volta e diz: olha, o resultado foi esse. E se foi maravilhoso, ele passa a adotar e receitar aquilo. Se o retorno foi ruim... Normalmente o agente do laboratório, que é o propagandista do laboratório, que visita os médicos, leva amostras, ele faz mais ou menos uma exposição do medicamento. Independentemente disto, o médico vai se amparar, no mínimo, naquela bula, naquela que tem dentro da embalagem do remédio, para ver exatamente são os agentes, os componentes desse medicamento, o farmacêutico é responsável, e é o que ele traduz o que nesse medicamento. Ele faz isso, isso, isso e isso. E daí aí é meio lotérico, dependendo de cada paciente, como é que vai agir o medicamento naquela figura. Mas a colocação que eu fiz para o doutor Matias é a questão da comprovação científica. Não é? Vamos por partes, que eu acho que é fundamental. A pergunta também é muito boa, Bajari. Vamos tentar clarificar um pouco as questões todas vinculadas a como é que se faz uma prescrição de uma medicação. Para que as medicações sejam liberadas para o mercado e, portanto, aptas a ser prescritas para qualquer que seja a doença, elas precisam passar por um período de testes que são basicamente em 4 fases. Né? As medicações tendem a cair no mercado usualmente na fase 4. E a fase 4 é interessante porque na fase 4 a gente já tem a comercialização. E dentro da comercialização, o fase 4 é importante porque ele deixa de ser utilizado em apenas grupos, como a fase 3, e passa a ser utilizado na população como um todo. Algumas das questões que vão acontecer com as medicações de bom e de ruim vão ser descobertas apenas na fase 4. Então, eu sempre cito como exemplo uma coisa que foi da minha geração. Quando eu estava no colégio, eu tinha colegas que tinham efeitos da talidomida, não sei se vocês se lembram. Sim, eu lembro. Que era um encurtamento de membros que produzia-se por uma medicação que era utilizada de maneira praticamente livre em gestantes, porque até a fase 3 não demonstrou a existência de para-efeitos. Na fase 4, a gente descobriu. Por que isso é fundamental? Porque a ciência, a despeito do que políticos tendem a dizer, ela não é estanque, ela é completamente imutável e ela é a busca constante da verdade. E a verdade, ela só é estabelecida quando fatos suficientemente claros demonstram que ela pode ser dita como tal. Então, essa é uma questão fundamental que ocorre na questão da prescrição de qualquer medicamento. A gente não prescreve as medicações porque um propagandista nos apresentou.
a gente prescreve as medicações, porque toda medicação prescrita tem uma base de trabalhos científicos que justificam o seu uso. De qualquer forma, a gente tem que sempre entender que quando vai para o uso, a gente pode ter efeitos e para-efeitos. E nesse aspecto, eu sou muito contrário a uma das teorias feitas pelo presidente da CPI, que é um indivíduo que eu julgo não ter a capacidade adequada para estar onde está, fazendo o que faz, que é julgar profissionais cujo conhecimento técnico é maior do que o dele, e que teve um projeto de lei criminalizando quem fizesse uma prescrição de algo que não tivesse o nível de evidência mais alto, que é o Omar Aziz. Por que eu faço questão de falar isso publicamente? Porque ele fez um projeto de lei, estava no portal, inclusive, de transparência do Senado. E esse projeto criminalizava quando a gente fazia uma prescrição sem o maior nível de evidência. Eu vou chamar a atenção para uma coisa que a população deve saber. Quando a gente busca o maior nível de evidência, eu vou pegar a cardiologia, que não é a minha especialidade, mas é uma das especialidades que tem maior nível de evidência nas suas prescrições. Por quê? Porque são medicações crônicas, de alto custo muitas vezes, e testadas em uma quantidade muito grande de pacientes. Na cardiologia, não chega a 20% as medicações que são utilizadas com nível de evidência mais alto. Por quê? Porque biologia não é uma ciência exata. Eu não consigo fazer um teste absolutamente ético sem que para obter todos os resultados que eu precisaria obter para ter o nível mais alto de evidência. Além do que, a pandemia me impede disso. E eu vou explicar precisamente o porquê que é incongruente a ideia de eu querer um nível de evidência máximo para algumas medicações e negar a necessidade da mesma evidência, por exemplo, para as vacinas. E por que eu estou citando isso? Porque as vacinas até nível 3 não se tinham informações sobre alguns dos para-efeitos. Hoje a gente descobre que tem pacientes, por exemplo, que têm efeitos de trombose com vacinas. Não são com todas, mas a gente não sabia disso, porque a gente só foi descobrir no andar da carruagem. Quando a mesma pessoa defende um nível de evidência altíssimo para um tratamento e nega para outro, essa pessoa não está fazendo ciência, ela está fazendo política. O bom cientista é aquele que entende as limitações de todos os métodos, de todos os tratamentos e faz a sua escolha no sentido de fazer o melhor para o paciente. E por isso que a gente sempre defendeu a autonomia do médico. E aí eu vou para uma questão da tal da CPI. Em primeiro lugar, que o termo CPI não se aplica, pelo menos com aquela questão tradicional de comissão parlamentar de inquérito, para esta CPI. Esta CPI eu chamaria de um circo parlamentar de inquisição, porque ele é um circo, ele está sendo feito, que é uma piada, e ele não é um inquérito, ele é uma inquisição, porque basicamente a gente já definiu o relatório final. E a gente precisa apenas que as pessoas falem aquilo que o relator quer escrever. Que consta no relatório. E, portanto, se a pessoa não disser aquilo que o relator quer, ele se levanta e vai embora. O que significa que eu não sou advogado nem nada, mas eu sempre infiro que a conclusão do inquérito tenha que ser feita depois da investigação. É a primeira vez na vida que eu vejo que a conclusão do inquérito já está feita. E, portanto, se não precisasse fazer nenhum tipo de pergunta, seria melhor, porque as respostas muitas vezes não servem à narrativa que está sendo feita. Eu teria vergonha, eu não sou advogado, eu sou médico, mas eu teria muita vergonha se um paciente entrasse na minha frente e eu fizesse um diagnóstico antes de olhar para ele. Porque muito provavelmente eu erraria e, diferentemente de muitos ali, eu tenho vergonha caso eu erre alguma coisa que eu deveria ter acertado. Doutor Marcelo, o senhor tinha que estar lá. A sua explanação tem uma clareza tão, né? É uma didática coerente e acessível. Flui muito para o entendimento do telespectador. Eu queria fazer 2 comentários rápidos. Um deles é o seguinte, com relação à pesquisa, né? Muita gente sabe que o Viagra a pesquisa do Viagra não foi para ereção masculina. Era um remédio, era uma pesquisa para hipertensão pulmonar. E descobriu-se uma outra função para o remédio. Ou seja, a própria pesquisa, muitas vezes, ela te leva para tu está pesquisando um farmaco para uma coisa, ela te leva para outra. Então, assim, outra questão, as pessoas são diferentes. Então, muita gente está tendo reação à vacina, pode ter reação. Eu não tomo vacina para gripe, porque eu tenho gripes homéricas quando eu tomo a vacina. Então, assim, a própria genética das pessoas é diferente.
E terceiro e último, a questão que o Bajara trouxe, né, com relação aos novos medicamentos, as novas pesquisas. Os médicos, eles também, os congressos, eles estão sempre muito bem informados. Eu te digo isso porque eu faço uso de um medicamento contínuo que eu poderia tomar um outro que custa R$20 e o que eu tomo custa R$457 por mês. Mas para o meu tratamento, o outro não é adequado. Esse é adequado. E não é porque ele é mais caro. O médico me fez toda a explicação e realmente eu testei os dois e vi que era o que para mim era o mais adequado. Então, assim, a medicina ela é muito complexa, né? Então, as pessoas têm que acreditar na medicina para ter os melhores resultados, né? É importante a gente entender o grau de dificuldade que a medicina tem para ser comparável a uma ciência exata. Eu vou dar aqui um exemplo da minha área, porque é uma coisa que eu conheço melhor e que é importante. Se a gente for pegar, por exemplo, mulheres na menopausa, desde os anos 70 se iniciou a fazer reposição com hormônios para o bem-estar, porque supostamente reduziria, além dos parefeitos, doenças cardiovasculares, osteoporose e assim por diante. Passou mais de 25 anos sendo feita a reposição hormonal, quando foi feito um trabalho cujo objetivo primário era demonstrar a proteção cardiovascular da terapia de reposição hormonal. Sabe o que o trabalho descobriu? Que aumentava o risco em determinados grupos. Ou seja, nós tínhamos praticamente 30 anos de uso da terapia hormonal e a gente descobriu um parefeito que nós não sabíamos. Depois foi feito um segundo trabalho que demonstrou que também em determinados grupos havia um aumento de câncer de mama. O que acontece? A gente foi descobrindo com o tempo. Então, a ciência não é a arte do que eu já sei. A ciência é a arte de descobrir aquilo que eu não sei e, para tanto, eu preciso ter método científico, preciso ter pessoas inteligentes que façam as observações adequadas dentro do objetivo básico, que não é obter o resultado que eu quero, é obter a verdade. Essa é a coisa mais importante. O pior argumento, no meu entender, que eu já ouvi e já fizeram contra mim, inclusive no ar, uma vez fizeram contra mim, dizendo o seguinte: mas o que tu estás falando foge do consenso. A ciência não é a busca do consenso, a ciência é a busca da verdade. Consenso por consenso, eu faço questão de lembrar a todos que pelo consenso a Terra era plana e o Sol girava em torno dela, correto? Era um consenso. E, na verdade, não tinha nada a ver com a verdade, tinha apenas a ver com o consenso. Então, como eu odeio argumento falacioso, a minha lógica toda é: vamos buscar a verdade. E a grande virtude de um cientista é ser autocrítico e ser extremamente crítico às verdades estabelecidas, porque é a única forma que ele tem de buscar a verdade definitiva. E a minha lógica, e essa é uma coisa que a faculdade me rejuvenesce, porque eu também dou aula, eu adoro dar aula, e os jovens têm uma coisa que nós vamos pegando um pouco da idade, a gente tem que se policiar para não fazer, que é estar sempre pronto para as novas ideias. Os jovens sempre aceitam o novo. E eu já estou numa fase que a gente tem a tendência de achar que na minha época era melhor. Então, a minha lógica agora é fazer o seguinte: vamos aprender e vamos deixar de achar que a gente já sabe. A maior virtude que nós podemos ter é reconhecer a nossa própria ignorância e buscar o conhecimento. Muito bem. Vamos adiante falar um pouquinho, sabe de quem? Do barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vai, minha gente, hoje chegar ali no barranquinho, um vinhozinho, o choppzinho é bom também, mas hoje está frio, né? Está bem frio. E então eu digo para você o seguinte: olha só, aquela costela maravilhosa ali, temos um lobinho com queijo, tá? Olha aqui, picanhas, o parrigeiro, olha aqui, olha essa picanha. Ai, meu Deus do céu, olha. Prêmio Revista Sabores 2020, olha só. Melhor churrascaria à la carte de Porto Alegre, Barrancos, subindo ou descendo, Protásio, Barranquinho. Melhor chopp, melhor churrasco, o melhor vinho, o ponto de encontro da capital dos gaúchos, subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. O ar livre hoje está fora, né, minha gente? Quem comanda esse espetáculo aí, empresário Elson Furini. Telefones, olha, a teleentrega sempre bombando. Teleentrega sempre bombando. Lá no Barranco, 51-3331-6172, no Barranquinho, lá com Léo Piscine, é o 51-30-28-23-10, subindo ou descendo a Protásio. Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos
com um único propósito no Barranco Barranquinho, que você passe momentos inesquecíveis por ali, com todas as suas companhias, tá bom? Subindo ou descendo a Protásio Barranco. Vamos falar do Badesul, hein? Badesul. Olha aqui, minha gente, há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para quem empreende e produz. Esse é o Badesul, um banco de fomento, um banco de desenvolvimento. É um negócio fantástico. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer, empreende, investe e trabalha para o crescimento do Rio Grande. Oportunidades para todos os tamanhos de empresas, como assim, agronegócios e inclusive empresas públicas. Esse é o Badesul, né? Dando suporte, sustentação ao desenvolvimento gaúcho. Dá uma olhada na mensagem. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito bem. Falando em novas façanhas, esse é um slogan do governo do Estado do Rio Grande do Sul, né? Do governador Eduardo Leite. Esse jovem governador, que inclusive está numa jornada aí para visualizar aí uma possível candidatura à presidência da República. É uma expressão nova na política nacional, vamos assim dizer. E ele está aí, né, com a campanha do Agasalho 2021. E a proposta do governo do Estado é que todo gaúcho solidário, que é uma marca, né, de toda a comunidade rio-grandense, estenda a mão, abra o coração e doe, né? Vestuário, coisa boa, eletrodomésticos, colchões, calçados e também alimentos não perecíveis. Esta é a proposta do governo do Estado do Rio Grande do Sul, campanha do Agasalho 2021, governador Eduardo Leite. Olha a mensagem. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ok, vamos ir adiante. Então, dizendo que nós vamos aqui falar de Sucos Petri, que está há 28 anos dessa bancada, né? Os nossos convidados, os nossos comentaristas, sempre degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. É 100% natural, né, minha gente? Por isso que é o mais vendido, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Eu fico bastante orgulhoso sempre com a confiança da empresa, que desde o início desse programa, foi o primeiro anunciante desse programa, chama-se exatamente essa empresa Petri, tá ok? Que então nos oferece essa maravilha, né, de saúde e sabor, que é vinhos, Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água e sem conservantes. A gente, nós vamos ter em Porto Alegre mais um bairro particular, assim vamos dizer, né? Privativo, vamos assim dizer. É o Grupo Multiplan que está estabelecendo isso aqui no bairro Cristal, ali ao lado do Barra Shopping. Né? Multiplan apresenta um novo conceito de viver. Olha só, Golden Lake, o primeiro bairro privativo de Porto Alegre. Um novo endereço para uma nova orla, uma localização exclusiva para uma experiência extraordinária. É um negócio fantástico. Um paraíso para reviver os prazeres de uma vida de bairro, com muito conforto e segurança. Golden Lake, seu mundo à parte. Olha só que maravilha que nos traz o Grupo Multiplan, né, para Porto Alegre. Multiplan apresenta um novo conceito de viver. Golden Lake, o primeiro bairro privativo de Porto Alegre. Um lugar para você viver uma vida mais leve, com mais bem-estar e inspiração. Um universo particular onde seus dias vão ganhar mais significado, para você poder aproveitar tudo que a vida tem para oferecer. Um novo endereço para uma nova orla, uma localização exclusiva para uma experiência extraordinária. Às margens do Guaíba, entre a Zona Sul e o centro. Integrado ao Barra Shopping Sul, o shopping mais completo da cidade. Um paraíso para reviver os prazeres da vida de bairro com muito conforto e segurança.
Imagine um lago de águas cristalinas, um wellness center com spa, piscina coberta e fitness center. Um beach club com áreas de esporte, festas e até uma praia privativa. E o Golden Park, com espaços de lazer para todas as idades. Além de um bairro inteiro, você terá a exclusividade de morar no primeiro dos 7 condomínios, o Lake Vitória. 4 torres com apartamentos incríveis e infraestrutura própria de lazer. Agende uma visita exclusiva e saiba mais no nosso showroom antes do lançamento. Golden Lake, seu mundo à parte. É um espetáculo aqui em Porto Alegre, né, minha gente? Vamos aplaudir aí essa iniciativa do Grupo Multiplan, que traz esse benefício para Porto Alegre, né? Sem dúvida nenhuma, um empreendimento bilionário que vai trazer esse destaque para a capital gaúcha. Falando aqui com o Marcelo Matias, presidente do Simers, vamos falar do Simers, né, minha gente? Olha aqui, o Simers destaca a importância... Vamos lá, Ana. O Simers destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores, o Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe as redes sociais e os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho dessa entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isso, em defesa da saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Bonito isso aqui, hein, o meu amigo Marcelo Matias? É muito bacana, ele vem muito ao encontro... Uma mensagem muito... Ele vem muito ao encontro do fato de que os médicos passaram toda a pandemia na linha de frente, não teve trabalho online, não tinha EPI no início, a gente não sabia o que estava enfrentando e a categoria esteve lá diante do perigo e fez o enfrentamento. E a gente quer, pelo menos, o respeito das dificuldades que foram enfrentadas. E muitas vezes, como eu sempre digo, saúde é bom na campanha e ruim na execução, a gente quer... uma luta nós estamos lutando para que os médicos sejam reconhecidos como uma categoria que precisa ser respeitada e valorizada nesse momento. Bajares Foge. Saindo um pouquinho da medicina, tem uma reportagem no dia de hoje no Jornal do Comércio que eu achei extremamente interessante, do Fernando Zancan. O Zancan é presidente do Conselho Federal do Carvão Mineral. E ele faz um relato que eu desconhecia por completo. Primeiro que a Europa passou agora a consumir o carvão mineral num percentual altíssimo porque está com um problema de energia na Europa. Que o Brasil... O que consome de carvão mineral para energia é qualquer coisa como 0,29 ou coisa do gênero. Que o Brasil poderia estar economizando hoje 515 milhões mês se substituísse 1.000 quilowatts de energia por usinas, não é, termoelétricas pelo carvão. E, por fim, o que mais me chamou a atenção, que eu também desconhecia, é que 90% da produção do carvão mineral é do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul produz 90%... Candiota, né? Candiota. 90% do carvão mineral. Lá tem uma reserva extraordinária, né? Por uma questão de era geológica que não tinha petróleo, né? É verdade. Mas foi por pouco. Sim, e de superfície, né? Não precisa ir lá a 20 metros de profundidade para buscar carvão. Se é para fazer churrasco, vai no supermercado. Pronto. Eu acho que esse carvão não dá para o churrasco. Eu não sei se não fica meio passado rápido demais. Esse é bem complicado. Muito bem. E só para finalizar, Silva, nessa questão do carvão aí, eu também me surpreendi que se deixou de consumir a energia através do carvão mineral aqui em função da emissão, né, de gases poluentes. A emissão é mínima do carvão.
os países assim que mais poluem em termos de carvão, que é os Estados Unidos, 14% das emissões são pelo carvão mineral. O Brasil é 3,2%. Está faltando explorar mais isso. Não é? Né? Quer dizer, em termos de poluição, isso não representa praticamente nada. A Europa, durante muito tempo, dependeu e ainda depende do gás natural que vem da Ucrânia e da Rússia. E há um problema político importante lá na questão dos dutos para transmissão. E os próprios Estados Unidos, com a questão do fracking, também tem problema de dutos para transmissão de gás natural, porque eles produzem gás natural e a transmissão é complexa. E esse é um dos erros que o atual presidente fez. Ele proibiu a construção de um gasoduto dentro dos Estados Unidos, que era o Keystone Pipeline, que desempregou imediatamente 10 mil pessoas e que hoje, não exclusivamente, mas também por isso, fez com que a inflação americana, às custas do preço do petróleo, tenha sido muito grande. A gasolina nos Estados Unidos nunca teve tão cara. Um galão lá que chegou a custar $2 poucos anos atrás, chega a custar até $8 nos lugares mais caros, na média está custando $6 o galão. Então isso é uma coisa extremamente importante para o mundo e pode justificar, inclusive, o fato de que a utilização de energias que, mesmo não sendo renováveis, são abundantes, porque a gente vai ter uma crise energética no futuro se a crise americana na parte energética se ampliar. Então é extremamente importante isso. Eu apenas não tenho conhecimento, eu ainda sou da turma que acha que o carvão é mais poluente, não é realmente uma área minha de estudo, então por isso eu fico feliz que a gente tenha a possibilidade de ter uma possibilidade de energia viável no nosso estado. Muito bem. Nós tivemos aqui no programa a presença da delegada Nadine Flor na quarta-feira. Ontem tivemos a presença aqui do prefeito Sebastião Melo. Ambas as matérias, entrevistas foram maravilhosas, né? Extremamente explicativas, né? O prefeito Sebastião Melo expondo todo o seu projeto e o seu trabalho até agora, feito na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Tá bom aí, meu Ted Boy? Então, o que acontece? E também a delegada Nadine Tagliarian Flor, chefe de polícia, aliás, ela é presidente hoje da Entidade Nacional de Chefes de Polícia e ela foi eleita por unanimidade. Também contando todas as situações da Polícia Civil, do desempenho aqui no estado do Rio Grande do Sul, das dificuldades, da criminalidade e de tudo que está se realizando em defesa, né, do cidadão, da cidadã, no que diz respeito à criminalidade. E o prefeito Sebastião Melo também mostrando todas as suas ações em menos de 6 meses, que está encantando toda a comunidade porto-alegrense, né? E o Rio Grande, né? Porque o Rio Grande tem a sua capital, Porto Alegre. Então, todos estão extremamente felizes. E semana que vem estará aqui Jairo Jorge, prefeito de Canoas, por isso eu fiz essa relação com a Nadine, com o Sebastião Melo, enfim, com a delegada Nadine, e o prefeito Jairo Jorge, que vai até na estação Transurb para falar com a comunidade, em vez da comunidade ter que ir até o seu gabinete e marcar audiência, não tem burocracia, ele vai às comunidades. É um negócio fantástico, é um tipo de político e de gestor público bem diferenciado. E também está fazendo uma gestão nesse primeiro semestre que encanta o canoense. Aliás, ele já foi prefeito lá e deverá ser prefeito depois dessa gestão reeleito, porque o Jair Jorge tem uma identidade com Canoas de maneira extraordinária. E está aqui a Simone Magalhães, que inclusive colabora com o município, com a gestão de Jair Jorge, que não me deixa, que sublinha o que eu estou dizendo, né? Ou que evidencia também e sustenta o que eu estou dizendo, porque realmente o Jair Jorge está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Não, ratifico totalmente, né? Porque eu sou, além de ser canoense, natural, moro em Canoas e trabalho em Canoas, minha vida toda em Canoas, né? Realmente, a gestão do Jair Jorge, ela está sendo bastante diferenciada, porque é um prefeito que ele veio aqui, né, tipo assim, recém tinha sido empossado e ele esteve aqui no programa, eu estive também, com aquele discurso de campanha. Eu aqui 2 vezes com ele. Aqui. Sim, eu vi nas 2 vezes que ele esteve aqui, mas estou dizendo, da primeira vez que ele veio, é importante para nós que depois que ganha, depois que possa manter o discurso de campanha. E ele veio aqui com esse discurso e a gente está vendo isso em Canoas. Tem muita coisa acontecendo em Canoas, tem projetos muito interessantes.
vacinação a 1000 em Canoas, já está vacinando 50 anos Canoas, né? Como Porto Alegre. Então, assim, eu como canoense, estou muito satisfeita com a gestão do prefeito. Ele montou um time muito forte para estar com ele na gestão do município e, assim, acho que vai ser sensacional. Esses 4 e que tem mais 4 depois, né? Exatamente. Então, semana que vem também teremos aqui a presença do Jairo Jorge, prefeito de Canoas. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100, lá em São Paulo. Grande frente da Auxiliadora Predial, por toda a sua competência, evidentemente, é o 11 23 48 4000, o site auxiliadorapredial.com.br e o telefone, né, eu já dei, e o slogan, né, para quem coloca lá seus imóveis na carteira de aluguéis, administração de condomínios, compra e venda de imóveis, se diz exatamente assim, ó, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. auxiliadorapredial.com.br. E o Grupo Zafari está aí, dizendo aquilo que todos nós estamos ansiosos para fazer na plenitude, né? Que é exatamente dizer que a vida acontece quando a gente se encontra. Eu tenho conversado com tantas pessoas que dizem, sabe que eu não falo com meus netos há mais de ano. Não, eu falo por telefone, vejo, né, no WhatsApp e tal, mas ao vivo e a cores, nunca. Longe. É um respeito, nós estamos com muita idade, respeitamos, temos medo. Blá, blá. Então, essa proposta institucional do Grupo Zafari, que diz a vida acontece quando a gente se encontra, se vocês se comportarem, toda a comunidade, em pouquíssimo tempo, eu tenho certeza que a gente vai fazer exatamente isso. Todos se abraçarem, as famílias, os amigos, a volta de eventos, etc. e tal. Vamos ver aí? Alô, Ana? O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Nós vamos aproveitar aqui o ensejo para mandar um forte abraço do fundo do coração para uma figura singular que chama-se Francisco Antônio Santelena. Ele é diretor, presidente do Grupo CCG, diretor médico, que estabeleceu agora, foi inaugurado na última segunda-feira, o Humaniza, um hospital de altíssima geração. Olha aqui, minha gente, é impressionante o que o Grupo CCG colocou à disposição do Estado Gaúcho, porque é um hospital de última geração, como eu digo, ele se identifica com os melhores hospitais do país e do mundo. Tudo 0 quilômetros, equipamentos de ponta. O prédio foi estabelecido para esse fim, ali na Ramiro Barcelos, 621, quase, né, com a Cristóvão Colombo ali. É um hospital de altíssima geração que vai contemplar todos os seus associados, né, aqueles que têm os seus planos, seja pessoa física ou jurídica, com o CCG Saúde. Queremos cumprimentar, então, a liderança máxima, né, e toda a diretoria, os colaboradores do CCG, por esse feito, né, estabelecer para todos nós gaúchos um hospital desta grandeza, né, o Humaniza, um espetáculo. O nosso presidente do CIMES não andou por lá ainda? Eu, infelizmente, por dificuldades anatômicas momentâneas, eu estou com o pé quebrado, eu acabei não podendo fazer a visita, mas farei a mais absoluta questão de poder conhecer as instalações, porque eu fui representado pelo meu vice, doutor Marcos Rovinski, e que ficou encantado. Estava lá, falei com ele. Pois é, a minha dificuldade está na muleta nesse momento, mas é temporária, isso passa. Daqui a pouquinho, fique no lugar. Como tudo, a gente vai se recuperar. Muito bem. Eu pergunto ao Marcelo Matias, em relação à vacinação, o presidente do CIMES está satisfeito com a evolução? Ou nós estamos, assim, bastante atrasados? Ou está num equilíbrio e tal? Como é que o presidente examina esse comportamento? Olha, existe uma distância muito grande, Silvas, entre o desejo e o fato. O desejo era de que a gente tivesse uma vacina 100% eficaz, absolutamente barata ou gratuita, sem nenhum para-efeito e que pudesse ser distribuída numa gota de ar uma gota d'água borrifada pela população. Isso não existe. Dentro daquilo que se tem, o Brasil é o 4º país que mais vacina, mas ainda tem uma proporção de vacinados baixa. A gente tem em Porto Alegre e Canoas, a gente tem visto isso, uma vacinação que
Porto Alegre é das capitais, se não me engano, que tem uma proporção maior de vacinação e tem um sistema de vacinação que funciona muito bem. Acho que o prefeito Melo, junto com o secretário Mauro Sparta, tem feito um trabalho brilhante nesse aspecto e tem que ser reconhecido, faz questão absoluta, mas ainda temos uma quantidade proporcionalmente baixa de vacinados no país. E gostaríamos que tivéssemos mais. Entretanto, é importante que se diga que ontem, se não me engano, foram vacinadas 2.200.000 pessoas, o que é um recorde para o país e mostra que a gente tem um potencial para efetivamente ter, não digo toda a população, mas a grande maioria vacinada até o final do ano, que é a promessa e é o que a gente vai cobrar, porque afinal de contas isso é fundamental nesse momento de interregno que a pandemia vai depender da vacinação para ter uma saída. Maravilha. Se me permite, doutor Matias, só pegando um gancho, que eu tenho ouvido isso diariamente. Pessoas que tomaram a primeira dose de uma vacina, Coronavac, por exemplo, aí sai uma propaganda enorme aí, em termos de percentuais de eficácia de uma e outra, né? Aí as pessoas perguntam, eu posso tomar agora a segunda dose da Pfizer ou de outra vacina? Né? É a pergunta que não quero calar. De novo, se a gente for buscar nível de evidência, não existem trabalhos de associações dessas vacinas. Então, pode, porque de qualquer forma ela vai ter um impacto imunogenético. Entretanto, a rotina brasileira é que se repita a mesma dose. Está chegando agora a da Janssen, que é em dose única. Ao que me consta, nós temos 3 milhões de doses para ser aplicadas e, portanto, é em dose única. E estão surgindo novas vacinas, Butanvac, ao que parece, o Brasil vai fazer uma compra da Sputnik. Nós já temos a da Pfizer sendo distribuída. Portanto, nesse momento, isso cria um problema porque as pessoas começam a querer escolher vacina. E eu entendo até, porque são vacinas cujas eficácias, riscos e benefícios são distintos. Mas me parece que nesse momento não é hora de escolher vacina, é hora de, tendo a liberdade de escolher por fazer a vacina, a minha recomendação é de que faça a vacina que houver naquele momento. Agora, a gente queira ou não, no momento em que há publicidade de que vai, a partir da semana que vem, do mês que vem, vai surgir uma vacina de dose única. Aí as pessoas ficam esperando, não, eu vou esperar que eu tomo uma dose só e está resolvido. Não é? Do que a outra tem que tomar uma dose e esperar 90 dias para tomar a outra. Tudo isso é verdade, todas elas têm riscos e benefícios, todas elas têm as suas características, elas não têm o mesmo grau de eficácia. Eu tendo usualmente a não entrar em mínimos detalhes de cada uma das vacinas, porque é uma hora que a gente precisa despolitizar o processo. Entretanto, é certo garantido que por serem vacinas distintas, com sistemas distintos de aplicação, origens muitas vezes distintas e lógica de imunogenicidade distintas, a gente vai ter resultados diferentes de uma para outra. Mas eu vou fugir aqui da tentação política de politizar esse processo e apenas dizer que as pessoas devem ter a sua liberdade de escolha e, eu insisto, sem a obrigatoriedade da execução pelo governo, que não pode ser, no meu entender, coercitivo nesse aspecto, mas que dentro da sua liberdade possam fazer a escolha e a minha recomendação é de que façam a vacina. Para que se demonstre um pouco de coerência nesse aspecto, eu já fiz a vacina, minha esposa, que é dentista, já fez a vacina e meus pais fizeram a vacina. Portanto, quando a gente quer alguma coisa para a sua própria família, eu infiro que ela seja algo bom para todos. Entretanto, para ser bem claro, a minha filha, que tem 16 anos, eu não quero que seja vacinada. Opa, que legal. Essa diversidade toda talvez justifique tantas pessoas não terem comparecido para tomar a segunda dose. Isso eu acho uma questão extremamente problemática. Como eu digo, no momento em que vacinar se transformou num ato político, ele perdeu parte do impacto que ele deveria causar. Infelizmente. Deixa eu dizer para as pessoas, fazer tratamento, se vacinar, leito hospitalar, respirador, catéter de alto fluxo, isso não são atos políticos, isso são decisões de saúde feitas idealmente por pacientes e por equipes de saúde livres, que podem tomar suas escolhas da maneira mais adequada. Então, eu acho que quando a gente politiza demais esse processo, faz com que as pessoas tenham medo de fazer a vacina ou faz com que as pessoas
julguem que mesmo tendo ficado doentes e feito 2 vacinas, queiram fazer uma terceira, e tudo isso é ruim. Eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito dessas frases, né? E o Ésquilo disse uma vez que numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, deixa eu dizer uma coisa, nós estamos vivendo uma guerra. E dentro dessa guerra, a verdade já faleceu há muito tempo. Então, a gente precisa ter alguns momentos para trazê-la de volta, para que as pessoas possam fazer melhores escolhas. Muito bem. Vamos adiante, vamos falar um pouquinho de Humaniza. CCG Saúde, olha aqui, ó. Eu tenho uma ótima novidade para vocês. Olha só. Para marcar o ano do seu 30º aniversário, o CCG Saúde abre as portas do Hospital Humaniza, ali na rua Ramiro Barcelos, 621, na capital dos gaúchos, na nossa querida Porto Alegre. Com estrutura completa para internações, cirurgias, centro de terapia intensiva, diagnósticos por imagens, diversos centros de especialidades médicas para consultas e exames. E em julho, olha só, em julho vai abrir o pronto atendimento adulto para urgências e emergências 24 horas. Quando precisar, o Hospital Humaniza estará pronto para receber você. CCG Saúde, há 30 anos, cuidando da saúde de verdade. Olha só que maravilha, esse grupo CCG nos contemplando com o hospital dessa grandiosidade. Hospital nunca é demais, o hospital sempre faz falta. E ainda mais um hospital desta dimensão, desta qualidade, estabelecido pelo CCG Saúde. Muito bem, vamos adiante, falando do CDL, a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Olha aqui, minha gente, o cadastro positivo chegou para revolucionar o mercado de crédito. Conheça as consultas positivas da CDL Porto Alegre. Além de ter acesso às informações do cadastro positivo, você conta com toda a inteligência analítica da Boa Vista. Assim, você tem mais segurança ao analisar e conceder crédito, garantindo o aumento das suas vendas, sem correr riscos. Acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000 e saiba mais. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. É a Câmara de Dirigentes Lojistas, né, contemplando aí com tamanha vitalidade os seus associados. É um negócio maravilhoso. Vamos adiante. Vamos falar agora dizendo que vidros para toda obra é por Vidrobox Blindex, líder desde 1971. Então, vidros para construção civil, toda obra é exatamente Vidrobox Blindex. Todo tipo de vidro que você precisar numa obra, em qualquer nível de construção civil, passa por Vidrobox Blindex, tá? Telefone 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br, tá bom? Tá, vamos adiante falando do Paulo Jeremias, leia esse grupo de Paulo, que encanta a todos, né? É o melhor galeto do planeta. Se bem que todo planeta, né? Todo planeta tem um galeto, né? Aqui no Brasil, nos Pampas, no Rio Grande, galeto é coisa boa demais, né? Olha aqui, ó. Vamos falar assim, vai visitar a Serra, encante com a gastronomia da região e inclua o Di Paolo no seu roteiro. Vai para a Serra aí, te liga no Di Paolo, tá? O roteiro de viagem tem que ter escalas no Di Paolo. Você vai provar comida saborosa com essência artesanal, os pratos saborosos, segue as receitas da nona e a sequência de galeta ao primo canto. Tem um toque caseiro que nos transporta para os almoços de família com mesa farta. Conheça as unidades em Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi e Caxias do Sul. Então, embarcou para a Serra, aí direto para uma das galeterias Di Paolo. Comida farta, gostosa, saborosa, uma barbaridade. E aí nós vamos também, galeto combina com vinho, né? Essa estação aí, olha aqui, minha gente, esfriou uma barbaridade. E um vinho entra assim, maravilhosamente bem. Uma degustação de um vinho, um jantar. E aí tem todas essas coisas, né? As comidas da estação também, né? Uma feijoada com um bom vinho, né? Ah, meu Deus do céu, né? Também temos aí, como é que é? Outro prato muito da estação aqui, Fondue? Não, fondue sim, mas eu digo esse que... Sopa de capelete? Não. Prato tradicional nosso aqui, mocotó, um bom vinho também com mocotó, é maravilha. A paella também, meu Deus do céu. Então vamos lá. Vinhos do Mundo, 3 lojas, todas muito laranjas as suas cores, né? 3 lojas com padrão de atendimento, estacionamento e segurança, em todas elas. Descontos de 15%, 25%, 35% em combos, parcelamento no cartão de crédito, fez uma comprinha meia pesada,
Vinhos do Mundo leva no seu domicílio, tá bom? O mais importante para Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com garantia e economia de qualidade, ok? Passe em uma das lojas e confira. Na Vinhos do Mundo você encontra os melhores vinhos e regiões com garantia de qualidade e economia. Passe em uma loja e confira. Vamos lá nas lojas? Está aí, Avenida Cristóvão Colombo, 1493, com tudo aquilo que eu falei. Atendimento de primeira grandeza, só gente que entende do ramo, segurança e estacionamento aí, tá? Vamos lá para Alameda, Alípio César, 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha, o mesmo padrão. Daí seguimos para o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135. Funcionários, colaboradores qualificados, tá? Dizendo tudo de bom que tem lá para você. Como eu digo, parcelamento do cartão de crédito, todos os cartões, combos, descontos espetaculares em rótulos importantes, tá? Muito bem. Temos aqui agora de tempo, mas... temos algum tempo bom aqui. Fala, Simone. Opa. Não, a Simone tem a preferência. Deixa eu falar que eu tenho coisas aqui para falar. Essa semana, a reunião do cupom aumentou a taxa Selic para 4,25, né? E muita gente, olha aí, já começou a crise econômica no Brasil, porque a taxa de juros está subindo. Não, gente, não. A taxa de juros está subindo porque ela tem que subir, né? É um momento que ela tem que se igualar, né, ao momento que a gente está vivendo. Então, não se apavorem, previsão de taxa Selic para o final desse ano de 5,50, então não se apavorem, vamos chegar a 5,50, bem provável. Mas, além disso, né, nós tivemos uma semana muito movimentada no mercado financeiro. Essa semana nós tivemos Ibovespa, né, está batendo recordes de novo. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos meses, nos últimos 30 dias, o índice Ibovespa, que é mensurado pelas 100 maiores empresas, né, que mais negociam na Bolsa, cresceu 10%, o índice, que é a média, né? E tem uma perspectiva esse ano do índice Bovespa chegar a 150 mil pontos. Ele chegou a 130 mil pontos. Isso foi um recorde histórico. E tem a perspectiva já, o mercado está muito otimista, até porque parte desse capital que está vindo para o Brasil é capital estrangeiro. Nós recebemos, nos últimos... de janeiro a maio, 35 bilhões de investimento estrangeiro no Brasil. Ano passado saiu 64 bilhões, esse ano entrou 64 só de capital estrangeiro. O dólar, que estava 5,50, essa semana bateu em 5. Então, a gente está tendo excelentes resultados, além do Rio Grande do Sul, né, que no primeiro trimestre cresceu 5,5%. Tá muito bom, para dizer que tá bom demais. Né? Bajara Silva, pois antes que acabe o programa, por uma questão de justiça... Eu quero ainda perguntar para o Matias a respeito do Biden, que ele conhece muito bem. Eu queria que tu me permitisse cumprimentar o programa Atividade, na tua pessoa e da Andréa. Muito obrigado. Muito obrigado. Não só pelo gabarito dos debatedores do programa, mas principalmente pelos convidados especiais. Olha que desfilaram aqui nas últimas 2 semanas. Dr. Francisco Santelena, César Schirmer, Luiz Fernando Záquia, Sebastião Melo, delegada Nadine. Antes disso, a Nadine Flor. Hoje estamos contando com a presença maravilhosa do Dr. Marcelo Matias. E eu queria finalizar dizendo que é privilégio de poucos canais na mídia rio-grandense de um prefeito se comprometer publicamente, como ele fez ontem aqui, dizendo: conte comigo, me chame quando precisar e no mínimo uma vez por mês eu quero vir aqui. É verdade. Tá gravado, então, tá gravado. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Isso é o prestígio da atividade, né? É um diferencial, o programa dá essa liberdade, né? O próprio Marcelo Matias, que é uma figura ímpar, né? Extremamente inteligente, médico, presidente de uma instituição, né? Que é um patrimônio do Estado do Brasil, o CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A gente dá liberdade, né? A gente tem aqui os nossos comerciais, que é o combustível, sem isso aqui não existe programa, não existe nenhum veículo
rede de comunicação, jornal, rádio, TV, tem que ter o anunciante, a mídia, né? Então é só isso que interrompe. E a gente dá liberdade para falar, para expor, né? Evidentemente. E procura-se trazer as pessoas que consigam transmitir para a população informações que elas estão sedentas de saber, né? Hoje, medicina, médicos, falar de Covid, falar de vacinas, lamentavelmente, que é um tema ruim, triste, mas a população está sempre sedenta de informações importantes e qualificadas, né? Mas mudando um pouquinho de medicina, meu amigo Marcelo Matias, vamos ver aí se a gente pode falar um pouquinho de Estados Unidos. Nós tínhamos uma expectativa, tanto eu quanto o Marcelo Matias, nós torcemos, se fôssemos votar nos Estados Unidos, votaríamos no Donald Trump, né? Mas não deu certo. O Bajara também. Mas como é que está achando o desempenho do nosso veterano lá? Eu diria que o Barão de Tararé acertou mais uma vez. Para quem não conhece o Barão de Tararé, ele não era barão e a Batalha de Tararé não aconteceu. Portanto, pela dupla negativa, ele se autoproclamou Barão de Tararé. Essa tá boa, hein? E ele, como um grande frasista, ele dizia o seguinte: da onde menos se espera, daí mesmo que não sai nada. E, portanto, eu gostaria de dizer que o nosso amigo Joe Biden, ele é uma grande vitória quando ele consegue terminar uma frase completamente. Cada vez que isso acontece, a imprensa fica eufórica e faz da melhor maneira possível. Eu tenho uma preocupação muito grande, sempre tive, não vou fugir aqui da minha opinião inicial. O que a gente vê nos Estados Unidos hoje é que tudo foi convertido em questões raciais, portanto, a crise racial nos Estados Unidos vai aumentar. A gente tem a maior crise na fronteira sul da história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm tido um crescimento abaixo do esperado, porque as pessoas estão recebendo dinheiro para ficar em casa. A gente tem uma expansão monetária nos Estados Unidos em dólar que vai causar um impacto para o mundo inteiro. A gente tem a redução de oferta de combustíveis nos Estados Unidos, que está aumentando o preço. A gente tem uma inflação em dólar que é a maior, ao que me consta, já dos últimos 16 anos. A gente tem índices de desemprego incompatíveis com a possibilidade de reabertura da economia e tem, em nível exterior, os Estados Unidos, de alguma forma, num nível abaixo do que deveria, gastando dinheiro novamente com instituições que não deveria gastar e já começa a ter um pipocar de guerras no mundo num momento onde a gente não precisa de mais uma guerra além da pandemia. Então, eu sigo a minha posição de que, para o mundo, a gente está num momento extremamente complicado e uma das razões para que essa complicação do mundo seja maior é a fraqueza do governo Biden. Maravilha, é isso aí mesmo. Uma análise bem interessante, bem interessante. O que está acontecendo lá, que parece que encanta a todos, meu amigo Marcelo Matias, quem quiser entrar nos Estados Unidos tem que fazer uma como é que se diz, ali no México, por exemplo, como é que se diz? Ficar a quarentena. E entra lá. Mas daí você pegar lá, vai na praia, eles vão atrás da figura para vacinar. Isso é um negócio interessante, tá? Porque a vacina lá está... eles estão com sobra de vacina nos Estados Unidos, tanto que eles começaram a doar vacinas. Por alguma razão que eu desconheço, não vão doar para o Brasil, mas eles estão com sobra de vacinas, porque os Estados Unidos têm várias produções, eles têm lá pelo menos 3 das maiores do mundo, a Pfizer, a Janssen e a Moderna, e eles tiveram, pela invasão da fronteira sul, inclusive um afluxo de pessoas não testadas, o que é contrário ao próprio protocolo de saúde norte-americano. E é interessante que no sul dos Estados Unidos, quando havia o acúmulo de pessoas em gaiolas, a imprensa fazia um escândalo. E hoje nós estamos no ápice das gaiolas no sul dos Estados Unidos e o silêncio é sepulcral. Por isso que eu sempre digo, Bajara, que a verdade nas guerras é a primeira vítima, porque, infelizmente, a gente deixou de fazer jornalismo e passou a transferir as colunas de opinião para dentro das notícias. Isso é trágico para a democracia como um todo e para o jornalismo de uma maneira especial. E por isso programas como o teu, Silvas, onde a gente tem a liberdade para falar e pode trazer informações que não são as informações do establishment, são tão importantes. E não é de graça
que tu, há 28 anos, coordena uma bancada tão qualificada como essa. Obrigado. Justamente porque aqui a gente tem liberdade para poder falar o que provavelmente a grande mídia vai botar debaixo do tapete. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu dizer uma coisa, vamos mostrar esse guia aqui, mas só deixa eu fazer aqui o nosso amigo Olina, a família Olina. Eu tenho bota aí, Ana, mas falando em Olina, eu tenho um amigo me liga, que é muito amigo de longa data, foi da minha adolescência lá no Ipanema, e disse assim, pá, tu sabe que a minha mulher é gorda, dizia para mim, sim, mas isso não é, qual é o problema? Não, mas quando tu diz que tem que tomar Olina quando se come uma carne gorda, ela fica furiosa aqui em casa. Pô, mas, então não, o que eu vou fazer, meu? Então, olha aqui, ó, saborear uma carne gorda, uma costela gorda, então, tá, meu irmão? Luiz Fernando, tá? Ele brinca muito. Mocotó, uma costela gorda, né? Uma feijoada, um carreteiro, um arroz com galinha. Minha gente, Olina tem que estar na bagagem da viagem, na casa de campo, cidade, praia, no escritório, consultório, tá? Tem que ter Olina. Lá no barranquinho tem Olina, se a pessoa faz uma arte lá, come um pouquinho mais, tem Olina lá, o Elcio Furino manda o pessoal, oferece Olina, tá? Então te liga, eu não viajo sem Olina e Olina é essência de vida. Deu qualquer indisposição estomacal, qualquer coisinha, um distúrbio, Olina, essência de vida, Laboratório Vesp, 104 anos, tá bom? Te liga que é bom demais. Vamos ver o que tu pode fazer pela Simone Magalhães aqui? Então, eu quero mostrar uma imagem, né? Porque mas está apagada, querida. Que a gente estava falando... Nesse tom não vai aparecer. Será que não? Não, mas tu tinha deixado ela branquinha, estava bonita. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu ver se eu... Parece que tá com uma tela de, tipo um Ray-Ban, né? Vamos ver se eu consigo aqui melhorar ela, mas eu quero falar as razões dessa imagem aqui. Peraí. Tem que trazer talvez um... Aqui. Vê se... Não dá, querido, isso aí não dá. Posso sugerir uma coisa? Não dá, tá se muito puxar de cima e iluminar mais. Mas eu já iluminei já tá no máximo? Ela tinha iluminado bem. Mas eu iluminei aqui, só que... Não tem isso no telefone? O telefone pode... Nos fala sobre a imagem, bom, então, mas senão enfim, vai esgotar o tempo. É uma imagem do avião de Canoas, tá? Tradicional. Do nosso Praça do Avião. Da Praça do Avião de Canoas, que tá com uma mensagem falando que Canoas voando no empreendedorismo, ó. Tá? Apareceu, bonitinho. Olha aí, ó. Essa mensagem foi postada na rede social da Prefeitura e qual o motivo dela, né? Enquanto Canoas expande vacinação, a economia começa a dar sinal de melhoras. De janeiro a maio, quase 3.000 empresas foram abertas em Canoas. Mais precisamente, 2.984. Desse número, 2.098 são do setor de serviços, 521 autônomos e 321 lojas e 40 indústrias. Além disso, estamos avançando na vinda de novos empreendimentos para Canoas. Só a empresa Data Center Quântico deve trazer 400 milhões em investimentos para a cidade. Enfim, esses são os dados aí dos primeiros meses da nossa, né, da administração do prefeito novo e Canoas voando no empreendedorismo. É isso aí, Silvas. Tudo bem, maravilha. Ted Boy, o que temos aí de tempo aí? Temos uns 8 minutos, eu acho, né? Porque começamos meio atrasado. Tem mais um minuto. 3, mas daí o senhor não está contemplando o atraso. O senhor fala com o Léo. Tem 3 mais 5. Então tá, então vamos botar o Paulo Jeremias, que vai embora para Los Angeles, Hollywood, né, Califórnia. Que ano que vem estará ele no tapete vermelho. Paulo Jeremias, liderança do grupo Di Paolo. Alô, Ana, bota o Di Paolo aí, que nós temos que incentivar essa figura ímpar, esse visionário, esse grande empresário gaúcho, né, que está lá em São Paulo mostrando a competência dos negócios da gastronomia rio-grandense. Vamos ver aí que a Ana vai botar no ar aí. Aí. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre.
Paulo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Muito bem, maravilha aí. Grande Paulo Jeremias, figura ímpar. É um outro amigão, diplomata, simpático e competente demais. Jornal do Comércio, o melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul está aí, ó. Né? Vamos para um centenário, aí, quase 90 anos tem o Jornal do Comércio, o espetáculo, o jornal que fala a verdade por todos os ângulos, né? Não estabelece ideologias político-partidárias ao seu assinante, tá? Não cumpre esse papel horroroso. É um jornal de transparência na informação. Seus jornalistas, colunistas, editores, a filosofia da direção é esta, é a informação saudável. Ok? Madrugando no seu domicílio, chegando sempre o Jornal do Comércio, atendimento aos assinantes, 32 13 13 00, o Bajares Foge. Tu é assinante também do Jornal do Comércio? Sim, com certeza. Bem. E estou satisfeitíssimo. Siemens também é assinante, então olha aqui, é o jornal que está, né, a leitura de todo o povo gaúcho, né? Ele está ocupando um lugar extraordinário, singular, o Jornal do Comércio, com toda a sua competência e a lisura, a transparência da informação. Esse é o grande predicado do Jornal do Comércio, né? É notícia saudável, informação saudável, verdadeira. É um negócio fantástico. Tu te informa muito aqui, porque economia e negócio é essência. Demais, né? O Jornal do Comércio é o melhor jornal que tem. É o melhor aqui do estado e um dos melhores do Brasil. As colunas de economia são maravilhosas. A Simone já foi colunista no caderno de economia. Eu não fui colunista, mas eu já tive a honra de escrever para o Jornal do Comércio. Colaboradora. De ser uma colaboradora, assim, eventual. Muito bem. Então, vamos ter que falar com o mestre Cláudio Tumeleiro, daqui a pouco a senhora assinar uma coluna lá. Olha, quem sabe. Merci. Merci e Marivaldo, são duas figuras ímpares, empresários. Eu me dou demais com o Marivaldo Antônio Tumeleiro, mestre Cláudio Tumeleiro, né? São grandes amigos e tem uma história, né, no campo empresarial do estado do Rio Grande do Sul. Esse pessoal lá de Sananduva, né? Extremamente vitorioso, gente boa demais. Muito bem. Marcelo Matias, vamos embora então? Vamos, queria agradecer, como sempre, ao Bajara, especialmente a ti, Silvas, a Simone, pela noite maravilhosa que tivemos. Eu, sinceramente, preferia estar aqui do que estar hoje em qualquer outro lugar. Foi um prazer inenarrável. Muito obrigado. E realmente eu acho que toda vez que eu venho aqui na RDC, Silvas, no teu programa, eu saio maior do que eu entrei e saio feliz, porque é uma mesa que a gente consegue conversar e não necessariamente ficar montando frases. Muito obrigado. Porque a liberdade que tu nos possibilita aqui com o teu grupo faz realmente para nós muito bem. Muito obrigado pela sua... E eu agradeço em nome dos médicos. Partindo de quem parte, eu fico bastante envaidecido. Muito obrigado, Marcelo Matias. Partindo de Marcelo Matias, minha gente, uma figura ímpar, extremamente inteligente, é um PhD, preside, um grande médico e presidindo uma grande instituição como o SIMBRE, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, eu só posso ficar extremamente envaidecido realmente com seus comentários, suas homenagens. Muito obrigado. Simone, doutor Marcelo, será que vai haver o anúncio da nova contratação pelo Grêmio? Silvas vai anunciar em primeira mão ou não? Sai de baixo? A nova contratação, gremista? O Fala Bela. Eu só quero ratificar os comentários, tanto feito pelo Dr. Marcelo quanto pelo Bajares Foge, principalmente de minha parte, agradecer ao José Silvas, porque eu estou há alguns anos fazendo parte dessa bancada. E a gente tem uma liberdade de falar e a gente fala para uma audiência extremamente qualificada, que está lá nos ouvindo, nos manda mensagem. Eu queria muito que o nosso programa chegasse à massa da população para que eles pudessem ter essa informação da forma que a gente leva, né? E isso não é por acaso que esse programa está há 29 anos no mercado e eu sou muito honrada de estar aqui. Obrigada, Silvas. E obrigada, Marcelo, por todo o ensinamento, por tudo que tu sempre traz. E o Bajares Foge, tá morrendo de saudade dele, né? Isso é verdadeira. Agradeço todas as homenagens aí de vocês aí. A gente faz isso aí para exatamente contemplar
à comunidade e também àqueles que precisam de espaço para expor notícias importantes, posições importantes, como acontecem aqui, como hoje, no caso da Simone Magalhães, do Bajares Forja e da figura querida do Marcelo Matias. Vamos embora então, minha gente. Um bom final. Olha aqui, álcool e volante são inimigos mortais. Vai e volte. Segunda-feira, todos nos seus postos. Um ótimo final de semana para todos. Uma boa noite e até lá. Segunda, 18h55, mais uma edição do nosso programa Atividade.